Olha, vamos falar sobre o jogo? Vitória mais do que merecida do Santos ontem na Vila Belmiro. Venceu o time que buscou o gol. Venceu o time que tentou a vitória desde o primeiro minuto. Venceu o Santos Futebol Clube. O São Paulo jogou com um time alternativo. Claramente o Crespo veio para não perder para Santos, né? A estratégia do São Paulo era levar um pontinho e quem joga para empatar perde. Quem joga para empatar perde. O Santos Futebol Clube criou no primeiro tempo pelo menos 3 oportunidades claras de gol, finalizou mais, teve 57% de posse de bola na primeira etapa. O goleiro Yang do São Paulo fez grandes defesas. O Santos foi muito superior ao São Paulo no primeiro tempo. Na segunda etapa, o São Paulo voltou melhor que o Santos Futebol Clube, voltou até com maior posse de bola. O Hernan Crespo colocou o Rigoni. São Paulo começou a trazer perigos, né, defensivos ao Santos Futebol Clube e aí surge o gol, uma jogada do Benjamin Roleiser pelo lado direito e com muita qualidade o Roleiser cruza e o Guilherme sobe no segundo andar e cabeceia para o canto esquerdo do goleiro Yang, gol do Santos Futebol Clube, o bonito gol do Peixe. A partir do momento que o Santos faz o gol, o Juan Pablo Vojvoda muda e, na minha opinião, mudou mal. Veja, o Vojvoda é um grande treinador, tem ajustado o Santos Futebol Clube, mas ontem eu acho que ele pecou ao colocar o Tiquinho e o Tassiano juntos. Até questionei a entrada do Tomás Rincon, mas o Tomás Rincon entrou bem. Preciso ser justo com o Tomás Rincon. Tomás Rincon foi importantíssimo ontem para que o Santos segurasse, né, o resultado, a vantagem de 1-0. Mas o Tassiano entrou muito mal e o Tiquinho não entrou mal. Mas o fato do Vojvoda ter colocado 2 atacantes pesados em campo no mesmo momento chamou o São Paulo. O Santos chamou o São Paulo para o seu campo e foi realmente um Deus nos acuda os momentos finais da partida. O Brasão mais uma vez brilhante, um goleiro arrojado, né, que teve aí um choque na última partida contra o Atlético Mineiro com o Igor Gomes. E era natural que o Brasão estivesse ali meio com medo, meio preocupado. Que é isso? O Brasão arrojadíssimo, é um grande goleiro, é gigante o Gabriel Brasão, e o Santos tem um baita goleiro. Um grande time começa por um grande goleiro. O goleiro nós já temos. Estamos montando um time. Quero aqui destacar a partida brilhante da zaga do Santos ontem. Adonis Frias e Luan Pérez. O Luan tem jogado muita bola. O Luan tem voltado a ser aquele jogador de 2019, 20 e 21, né? Grande jogo do Luan, já tinha jogado muito bem contra o Atlético Mineiro e ontem fez uma grande partida. Gostei mais uma vez do Adonis. Eu acho que o Adonis Frias jogou aí 90 com 40, jogou aí 130, 140 minutos, né? O Adonis Frias, um pouco mais porque tivemos muitos minutos de acréscimo no jogo em BH. Então, eu vejo o seguinte, que o Adonis Frias, até aqui, tem se mostrado muito competente e seguro. Gostei do Adonis nos 2 jogos que eu vi. Meio tempo contra o Atlético e ontem jogando na Vila Belmiro contra o São Paulo. O Zé Rafael tem evoluído demais, principalmente na questão física. O Schmidt é o que temos, né? É burocrático o Schmidt, mas na marcação é o nosso principal jogador desse elenco. Não tem outro meio-campista, não tem outro 5, fora o Schmidt. Tem o Tomás Rincon, mas o Tomás Rincon não dá para contar com o Tomás Rincon o jogo todo, né? Quem faria sombra pro Schmidt e teoricamente seria o titular, seria o William Arão. Mas o Arão Panturrilha não joga. Então o Schmidt continua ali sendo talvez a principal peça na marcação do meio-campo. Fez uma partida regular para boa, o João Schmidt, né? O Vitor Hugo acabou se machucando. O Santos ontem comunicou, né,
Deixa eu ler na íntegra o comunicado do Santos Futebol Clube sobre o João Schmidt. O Santos, após a partida, encaminhou à imprensa o seguinte: o meio-campista Vitor Hugo foi substituído após sentir dores no músculo adutor da coxa direita. O atleta será reavaliado pelo Departamento Médico do Santos nos próximos dias. Ou seja, o Vitor Hugo vai passar por exames de imagem e vamos torcer para que não seja nada de mais grave com o Vitor Hugo, que tenha sido apenas um desconforto e o jogador tenha deixado o gramado muito mais por cautela do que por qualquer outra situação. Porque é impressionante como a maré muitas vezes está complicada para o Santos, né? O Santos traz o Arão, se machuca. O Santos traz o Neymar, em 9 meses, 4 lesões. O Santos contrata um jovem jogador, o Vitor Hugo, talvez no segundo jogo dele já está lesionado. É impressionante como o Santos perde jogadores lesionados. Vamos torcer para que de fato o jogador Vitor Hugo não tenha nenhum problema de lesão. Então o Vitor Hugo fazia uma partida razoável. Saiu o Vitor Hugo, entrou o Álvaro Barreal. O Barreal, na minha opinião, ele deu uma dinâmica melhor para o meio-campo do Santos. É um jogador mais agudo do que o Vitor Hugo, mas pecou muito no passe, pecou muito nas finalizações. Acho que o Barreal fez um jogo razoável ontem na Vila Belmiro. Colocou mais intensidade, isso é verdade. O Vitor Hugo é um jogador um jogador que, de alguma forma, cadencia um pouco mais o jogo, né? O Vitor Hugo é um jogador que pisa um pouco mais na bola. Já o Barreal é mais um motorzinho. O Barreal dá um pouco mais de velocidade, mas erra demais o passe final, o Álvaro Barreal. O Guilherme é chover no molhado. Eu acho que a torcida do Santos está em dívida com o Guilherme, a verdade é essa. Jogador que precisa ter um pouco mais de carinho do torcedor do Santos. Volto a dizer, antes da partida, foi um dos poucos jogadores que foram vaiados ao ter o nome anunciado pelo locutor do estádio. É uma pena, porque a torcida não reconhece os números do Guilherme. Fico realmente chateado com isso. Não é brilhante, não é espetacular, não é fora da curva, nada disso. Mas é um jogador dos mais importantes desse elenco do Santos há muito tempo. Desde 2024, o Guilherme decide jogos para o Santos Futebol Clube. O Roleiser fez uma boa partida, conforme eu já citei. E o Lautaro Dias, olha, 2 jogos e até agora tem me agradado. É claro que de um atacante se espera a finalização. De um atacante se espera que ele leve perigo ao gol do adversário. Ele finaliza pouco, mas é um jogador de muita movimentação e um jogador interessante do ponto de vista tático. Precisa, claro, finalizar, ter um pouco mais de fome de gol o Lautaro Dias. Mas eu acho que ele tem dado ao Santos uma cara diferente no ataque. Uma movimentação, é um jogador muito aguerrido, que marca muito lá em cima, muitas vezes ajuda o Santos a recuperar essa bola e partir no contra-ataque. Então, eu tenho gostado daquilo que tem sido mostrado pelo Lautaro Dias nos dois jogos que o Lautaro jogou com a camisa do Santos. Vitória justa, vitória importante do Santos, que chega a 26 pontos no Campeonato Brasileiro. O Santos ontem chegou à 14ª colocação, respira no campeonato. Foi uma rodada espetacular para o Santos Futebol Clube. Talvez só não foi melhor porque o Internacional perdeu para o Grêmio. Se no Grenal tivéssemos visto um empate, a rodada teria sido perfeita para o Santos. Então foi uma rodada boa. O Santos agora tem o Red Bull Bragantino e depois tem o Grêmio. Um jogo fora, um jogo em casa. O Bragantino vem mal. O Santos, claro, vai ter muitas dificuldades em Bragança Paulista, mas tem uma semana para trabalhar. O Santos tem uma semana para trabalhar. Terá o retorno do Igor Vinícius. Quem sabe o Santos pode ter até o Arão. Vamos aguardar. Uma hora o Arão vai jogar. Espero que o Arão possa entrar em campo já no próximo domingo contra o Red Bull Bragantino, jogo que acontece às 18h30. Agora, é claro, gente,
É claro que tem muito mérito o Juan Pablo Vojvoda, né? O Santos tem um treinador. Quando nós dizíamos lá atrás, quando eu criticava, eu acho que o Santos teve o Caixinha, que era um treinador de futebol. O Caixinha foi mal no Santos, mas é um treinador. Ninguém questiona que o Pedro Caixinha é um treinador. Ele foi mal no Santos, errou muito, mas era um treinador de futebol. O Carille é um treinador de futebol. Você pode gostar ou não do Carille, mas é um treinador de futebol. Depois do Caixinha, o Santos teve o Sampaio, que não é treinador. O Santos teve o Clebinho, que não é treinador. E o Santos teve o Matheus Bach, que não é treinador. Foram muitas rodadas o Santos sendo cobaia de auxiliares tentando ser treinador. Um time da grandeza do Santos não pode passar por isso, gente. Um time da grandeza do Santos não pode, ao longo de um campeonato, ter 3 auxiliares no comando técnico do time por quase 20 rodadas. Então, hoje, nós temos um treinador. E mais do que ter um treinador, temos um profissional competente à frente do Santos. Que vai errar também, tá, gente? Não é porque o Vojvoda é um bom treinador que nós não podemos dizer que ele errou. Errou ao colocar Tassiano e Tiquinho Soares juntos para puxar contra-ataque. Não funciona, Vojvoda. Para puxar contra-ataque não funciona. Mas é claro que o Vojvoda está conhecendo o elenco. O Vojvoda ainda vai errar. Ontem era jogo, talvez, para o Robinho Júnior, para o Gustavo Cabadiero puxarem esse contra-ataque. Se ele tivesse colocado, ao invés do Tassiano, se ele tivesse colocado o Cabadiero ou o próprio Robinho Júnior, eu acho que o Santos ontem teria feito 2 ou 3 no São Paulo. Se ele tivesse ontem colocado um jogador de velocidade, quando o São Paulo veio para cima, o Santos teria matado o jogo no contra-ataque, ou com o Robinho, ou com o jogador Gustavo Cabadiero. Mas tem crédito o treinador Juan Pablo Vojvoda. Talvez ele tenha pensado na bola aérea, né? Porque o Tassiano é um jogador ali de boa impulsão, o Tiquinho Soares também, e a gente sabe que o São Paulo ia tentar sufocar o Santos no final do jogo, justamente ali com escanteios, com bola parada. Talvez o Juan Pablo Vojvoda pensou nisso. Olha, eu vou colocar o Tassiano, eu aumento a estatura do time com o Tiquinho Soares e, de alguma forma, me seguro lá atrás e a bola parada do São Paulo, que é o forte, eu controlo justamente com meus 2 zagueiros de boa altura e também com o Tassiano e com o Tiquinho. Talvez tenha sido essa a ideia do Juan Pablo Vojvoda, de aumentar a estatura para segurar essa bola aérea do São Paulo.